Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o Salmo 110. Este salmo fala-nos acerca do reino de um sacerdote e rei, que é Jesus. É um salmo escrito também por Davi. O salmo fala-nos acerca deste domínio deste grande rei. O facto de que Jesus citou este salmo várias vezes, e encontramos, por exemplo, em Mateus 22, 44, dá-nos uma percepção de que ele efetivamente era um salmo extremamente importante na percepção daquilo que Deus tem para a humanidade. Os apóstolos referiram também este salmo, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando faz o seu discurso no livro dos Atos, capítulo 2, vemos ainda referido este salmo no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15. Ainda encontramos referências a este mesmo salmo no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 13, no capítulo 5, verso 6, no capítulo 6, no capítulo 7. Enfim, encontramos várias referências deste salmo no Novo Testamento. Jesus apontou para este salmo, mostrando assim a importância de quem ele efetivamente é, como ele era o Senhor, que a palavra de Deus no Velho Testamento apontava. E por isso mesmo podemos ver algumas verdades extremamente importantes neste salmo. A primeira é a divindade de Cristo. Por isso o texto bíblico começa: "O Senhor disse ao meu Senhor", mostrando aqui claramente que Davi se referia ao Messias como sendo o seu próprio Senhor, embora, segundo a carne, ele fosse filho de Davi. Isso confirma efetivamente as palavras que João disse no livro de Apocalipse, referindo-se a Jesus Cristo, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. O verso 16 diz: "Em sua raiz a geração de Davi", referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. A segunda lição é esta, podemos retirar deste salmo: fala acerca do seu governo. Ele reinará até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés e a justiça seja estabelecida em toda a terra. Uma terceira lição que nós podemos tirar, ou em terceiro lugar, aquilo que nós podemos ver, é que o seu ofício como juiz será sobre toda a terra, porque Deus Pai entregou todo o juízo ao Filho. Ele, como diz a palavra de Deus, ele esmagará todos os seus inimigos e quebrará o reino do anticristo. O assunto deste salmo é efetivamente sobre o sacerdote rei. Nenhum outro rei em Israel assumiu estes dois ofícios, o ofício de sacerdote e rei. Efetivamente, Jesus Cristo é o único que tem em si estas prerrogativas. É por isso mesmo que é necessário recuar até Melquisedeque para entender este ministério de sacerdote e rei. A palavra de Deus nos foca a atenção nesse sacerdote. O livro de Hebreus nos relata de uma forma muito mais clara o que é o sacerdócio de Melquisedeque. Se você ficar connosco até ao final do programa, certamente entenderá o que é que isto quer dizer. Por isso mesmo, vamos olhar então para este Salmo 110 e vamos ver aquilo que ele tem para nos ensinar. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés." Este versículo é citado em várias partes do Novo Testamento, como já referimos. Nós o encontramos no Evangelho de Mateus, nas epístolas, quer de Efésios, Colossenses, 1 Coríntios, Hebreus, enfim, vários sítios nós encontramos referências a este salmo. Davi aqui reconhece que Jesus é o seu Senhor. Então poderíamos dizer, numa tradução um pouco mais alargada talvez, que este salmo diz assim: "Diz o Senhor, que é Deus Pai, ao meu Senhor, que é Jesus Cristo, assenta-te à minha direita."
Então isto já com uma compreensão mais clara acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da Trindade divina, nós poderíamos interpretar claramente este salmo desta forma. Cristo foi aquele que subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. E isto será, efetivamente, até que todo homem tenha uma oportunidade para se arrepender e os inimigos que efetivamente se levantam contra Cristo sejam, de uma vez por todas, neutralizados. Mas o Salmo prossegue a dizer, e diz o verso 2, o Senhor enviará de Sião um sceptro de seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Davi reconhecia desta forma que o seu poder tinha uma procedência divina. Certamente ele estava lembrado que foi Deus, através de Samuel, que o ungiu para ser rei sobre o povo de Israel. E ele foi então o homem escolhido por Deus para essa grande missão. Mas ao mesmo tempo ele percebe que este salmo não é só referente a ele mesmo, mas aponta para Jesus Cristo no futuro. E é dessa forma que ele transcreve, então, inspirado por Deus, estas palavras que nós encontramos aqui neste Salmo 110. O verso 3 ainda diz o seguinte, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Neste texto aqui nós podemos ver uma referência à vinda de Cristo em glória. Ele virá para efetivamente reinar, ele virá entre as nuvens e dessa forma estabelecerá o seu reino. E é aqui que o salmista aponta diretamente. Ele virá com glória, ele virá com majestade para estabelecer o seu reino entre a humanidade. Será um momento extremamente importante na história do homem, na história do nosso planeta, quando este dia acontecer. E o verso 4 ainda diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui neste salmo, Jesus não aparece apenas como um rei, mas também aparece como um sacerdote. E é interessante notarmos que Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque pertencia, digamos, a uma outra linhagem que não a linhagem de Israel. Ele não pertencia à ordem de Arão, que era irmão de Moisés e que dava origem ao sacerdócio dentro da nação de Israel. Por isso é interessante vermos aqui que Jesus é identificado como sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ordem exterior ao povo de Israel. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, explica esta questão da ordem de Melquisedeque. Porque é que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então eu recomendo, porque não temos tempo para cuidar destes aspectos todos deste salmo aqui no nosso programa, mas recomendo vivamente que você possa ler o livro de Hebreus, no Novo Testamento, e certamente vai entender de uma forma mais clara a razão pela qual Jesus é identificado com a ordem de Melquisedeque e não com a ordem de Arão. Mas algumas explicações cabem aqui. Então, Melquisedeque era rei de Salém, ou da terra de Jerusalém, antes dela pertencer à nação de Israel. E a certa altura, então, Abraão, num determinado episódio, ele chega de uma batalha e dá o dízimo de todos os seus haveres a este sacerdote de Salém, Melquisedeque. Então isto mostra claramente que Abraão, que é o pai da fé, Abraão, que é o pai da nação de Israel, servia também a Deus através deste Melquisedeque, que não pertencia à nação de Israel. Ou seja, Deus nunca ficou confinado a uma só metodologia, a uma só organização, a uma só entidade. Deus é exterior, por isso Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal, eterna, porque não tinha princípio nem tinha fim. Não aparece a linhagem de Melquisedeque, não diz de quem ele é filho, mas também não diz quais são os seus descendentes. É muito interessante olharmos de facto para este Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus eterno, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, penso eu com estas explicações que nós entendemos um pouco melhor que Jesus Cristo não se confina a uma religião, Jesus Cristo não se confina a uma estrutura tradicional, Jesus Cristo não se confina meramente a uma tradição. Jesus toca no coração dos homens e Ele quer falar diretamente com cada um dos seres humanos.
Por isso ele é da ordem de Melquisedeque. Ele não se confinou ao sacerdócio de Arão, à nação de Israel, mas Deus sempre quis ter um relacionamento com todos os homens, em todas as épocas, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as línguas, e é esse o que faz com que Jesus Cristo ainda não tenha efetivamente descido e estabelecido o seu reino. É que Deus espera que todo o homem chegue ao arrependimento. Então Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus mostra então a sua eternidade, o seu poder, a sua grandeza ao pertencer a esta ordem distinta da ordem de Arão. E o próprio texto bíblico do Velho Testamento já mencionava isto, que é o mais curioso e o mais interessante até. Mas continuando o nosso tempo, como eu disse, não vamos ter tempo para mencionar todas as implicações de Jesus Cristo pertencer a esta ordem de Melquisedeque. Quando nós estudarmos o livro de Hebreus, certamente iremos aprofundar um pouco mais esta questão. O verso 5 ainda diz: "O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis." Aqui fala sobre o julgamento final que Cristo irá exercer sobre as nações. Até hoje nós sabemos que Deus age com amor, Deus age com misericórdia, Deus age com graça, dando oportunidades aos homens para se arrependerem. É como quando um pai trata com um filho, no fundo, não é? Se nós, como pais, temos filhos e se os nossos filhos são desobedientes, nós dizemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até se calhar não dizemos mais do que isso, e à terceira vez nós temos que agir. Temos que dizer ao nosso filho: meu filho, eu amo-te muito, mas eu não posso permitir que tu continues a desobedecer. Eu não posso permitir que tu continues a mentir. Eu não posso permitir que, independentemente da situação que o filho fez. E temos que agir, temos que disciplinar, temos que corrigir. O mesmo se passa com o nosso Deus. Estamos a viver um período extraordinário da história da humanidade, em que Deus deu a oportunidade ao homem de se encontrar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e a este período nós chamamos o período da graça. É por isso que ainda hoje nós estamos a celebrar o ano 2006 ou 2007, enfim, às vezes colocamos o ano à frente, do tempo da graça, depois de Cristo. É um período de graça que Deus estabeleceu para o homem. Mas findo este período, Deus irá exercer a sua justiça. Por isso encontramos textos como este que acabamos de ler aqui no Salmo 110, verso 5. O Senhor, à tua direita, no dia da ira, esmagará os reis. Acabará a corrupção, acabará a mentira, acabará o ódio, acabará as guerras. Deus dirá basta a estas situações. Mas prosseguindo a nossa leitura, no verso 6 ele diz: Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça de toda a terra. E isto é exatamente por causa daquilo que eu acabei de explicar. É necessário que nós entendamos que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve a dizer: considerai a bondade e a severidade de Deus. Então tenhamos isso em atenção quando conduzimos a nossa vida. E o verso 7 também continua a falar ainda deste Salmo 110. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Isto é uma alusão, mais uma vez, ao ministério de Jesus Cristo enquanto esteve no nosso meio. Por isso Jesus clamava, quando esteve entre nós, no meio das praças: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou, numa outra fase do seu ministério, ele dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é este Deus que pode matar a sua sede espiritual. É este Deus que pode tocar essa aridez da sua alma. Só Deus pode fazer isso. Por isso, aproxime-se de Cristo e aproveite, no fundo, beber desta fonte viva que é Jesus. Aproveite de se aproximar de Deus, em que é tempo de graça, é dia de salvação, é agora, diz a palavra de Deus. E então aceite esta salvação que só Deus lhe pode dar. Desta forma nós chegamos ao Salmo 111. E este salmo aqui, mais uma vez, é um salmo que nos aponta as obras magníficas de Deus. Deus é louvado por amor à sua bondade. O Salmo 111, 112 e 113, todos começam com a palavra aleluia, ou louvado seja o Senhor. É uma palavra que aparentemente indica um tom litúrgico. O Salmo 111 e 12 têm aspectos muito comuns. Ambos seguem exatamente o mesmo modelo. Cada um tem 22 linhas de 3 palavras. A ordem alfabética hebraica é seguida aqui rigorosamente. Os primeiros 8 versículos de cada um consistem em 2 linhas
e os últimos 2 versículos de 3 linhas. E os 2 salmos correspondem no seu sentido. O Salmo 111 trata do Senhor justo e o Salmo 112 trata do homem justo, o homem transformado por Deus. O tema do Salmo que nós vamos olhar refere-se então às obras de Deus para com Israel. Por isso mesmo vejamos então este Salmo 111. Ele diz: Aleluia, ou louvado seja o Senhor. A palavra aleluia significa isso. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Encontramos aqui alguém que está feliz por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Por isso, no meio da comunidade, na igreja, na comunidade onde você faz parte, você deve louvar o nome de Deus. Aqui o salmista diz que vai, no meio da assembleia, louvar o nome do Senhor. Então, é um desafio para cada um de nós. Mas o verso 2 ainda nos diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Estas obras foram realizadas em favor do povo de Israel. Para ver aqui estas obras maravilhosas, é necessário efetivamente ter os olhos bem atentos, assim como na nossa vida. Eu creio que muitas vezes nós não temos motivos de louvor a Deus simplesmente porque não estamos a ver aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Não é que Deus não esteja a trabalhar, Deus está. Ele continua a fazer as suas obras maravilhosas ao nosso redor. Infelizmente nós não estamos atentos. É como quando viajamos talvez numa cidade ou quando viajamos num carro, podemos passar por paisagens lindíssimas, mas vamos tão ocupados a conduzir, vamos tão atarefados a uma alta velocidade que nem reparamos na beleza das flores, nem reparamos nos pássaros que cantam, nem reparamos no riacho que corre e efetivamente perdemos essas bênçãos. Então é necessário nós termos alguma quietude, é necessário nós pararmos um pouco, é necessário avaliarmos o que estamos a fazer na nossa vida para apreciar as obras grandes que o Senhor está a fazer. Eu desafio sinceramente a pensar, a repensar a sua vida. Esta vida de correria conduz-nos à desgraça, conduz-nos à depressão, conduz-nos à fadiga, conduz-nos de facto a ficarmos esgotados e no fundo não saímos do mesmo sítio. É necessário nós confiarmos em Deus. Eu creio que quando nós fazemos isso, toda a nossa vida muda. Precisamos de ter tranquilidade. Aquietai-vos, diz um outro salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário nós aprendermos a ficar quietos na presença de Deus. No fundo, foi o que Jesus disse a Marta e Maria, quando uma optou por andar a correr de um lado para o outro e a outra sentou-se aos pés de Jesus. E Jesus disse a Marta: mas por que é que andas tão atarefada? Maria escolheu a boa parte e precisamos de aprender a escolher a boa parte, aprender a apreciar as belas obras de Deus. Por isso o salmista nos faz este desafio, a apreciar efetivamente aquilo que o nosso Deus tem feito. Há alguém que escreveu há alguns anos atrás, considerado o Sr. Guilherme Carey, um dos principais desafiadores para levar o Evangelho a outros povos, considerado o pai das missões modernas. Ele dizia: fazei grandes coisas para o Senhor e esperai grandes coisas do Senhor. Então este é o desafio. Só vale a pena trabalhar efetivamente para o Senhor quando esperamos nele e esperamos que seja Ele a nos conduzir em toda a boa obra. O verso 3 ainda nos prossegue a dizer: em suas obras há glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Aqui vemos como Deus é um Deus que não se esquece daquilo que Ele promete, não se esquece de fazer o bem aos seus filhos. E isto revoluciona a nossa mentalidade acerca de Deus. Muitos pensam que Deus não ama os seus filhos, muitos pensam que Deus não tem prazer na alegria, muitos pensam que Deus é um Deus castigador, castrador, mas aqui o texto bíblico mostra-nos um Deus diferente. É um Deus que vem em nosso socorro, é um Deus que vem e procura satisfazer as nossas necessidades, é um Deus que nos ama, ao ponto de dar o seu amado Filho, Jesus. E é este Deus que a Bíblia apresenta. É por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia e não ficarmos com o conceito errado que algumas pessoas nos transmitem acerca de Deus.
Olhe para as páginas da Bíblia e descubra você mesmo quem Deus é. E certamente por este salmo e muitos outros, nós podemos ver como Deus é bondoso. O verso 6 ainda nos manifesta o seguinte: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Muitas nações foram conquistadas pelo povo de Deus naquela época e, efetivamente, o reino de Davi foi alargado e Davi certamente estaria a refletir sobre isto que aqui ele está a descrever. Mas o verso 7 ainda nos continua a relatar: as obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. E os seus louvores permanecem para sempre. Vemos aqui, se você quer ter sabedoria, tem aqui o segredo para a sabedoria. O segredo para a sabedoria é o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Não é toda a sabedoria, mas é o começo. É um bom começo. Para você ser sábio, talvez você pense que sabedoria é necessário ir a uma escola ou uma universidade. A Bíblia diz que para ter sabedoria é preciso começar a temer ao Senhor. Então, desafio a temer a Deus e veja com os seus próprios olhos aquilo que Deus vai fazer à sua volta. Mas chegamos assim ao Salmo 112 agora. E ele diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na sua terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Será tido em memória eterna. Vemos aqui as promessas que Deus nos deixa de um cuidado especial para aqueles que vivem de uma forma digna. Não se atemorizará das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Este é um desafio, uma lição que seria ótimo que cada um de nós pusesse em prática. Não ficar assustado com as más notícias que cada vez mais enchem os nossos noticiários. Ficar firme nas promessas de Deus. O verso 8 ainda diz: o seu coração bem firmado ao Senhor teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se é exaltado em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Temos aqui um grande desafio. Eu agora junto a este Salmo 112, o Salmo 113, que eu gostaria de terminar com ele e o nosso programa. E diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.